Olá, alunos dos nonos anos da Escola Inês Prado. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, conseguindo aí dar conta das atividades, né? Aqui é a professora Ana Júlia, de Ciências, e eu vou orientar vocês novamente com relação ao quarto bloco de atividades disponível lá no aplicativo, tá? Se vocês já acessaram o aplicativo, acho que vocês viram que o conteúdo continua sendo o conteúdo de química, né? Agora a gente sai um pouquinho da tabela periódica para analisar um pouquinho melhor os átomos e a questão toda da distribuição eletrônica dos elétrons, tá? Então eu vou explicar essa parte para vocês. Mas lá no aplicativo tem um vídeo da professora Michele, né? Que é uma professora aqui da rede também da prefeitura, e ela fez um vídeo explicando praticamente tudo que vocês precisam saber mesmo para conseguir fazer as atividades. Eu me pautei um pouco no vídeo dela também para abordar os principais tópicos aí que eu acho que são importantes vocês saberem, tá? Então vamos lá. Bom, primeiro tem lá um histórico, né, sobre os modelos atômicos, tá? Isso vocês também encontram no nosso livro didático, se vocês estiverem com ele. Mas aqui, basicamente, né, vamos falar só do modelo atômico de Rutherford Bohr, porque é um modelo que é o atual, né? É o considerado como correto até os dias atuais. Embora ele tenha sido elaborado há muitos anos atrás, ele ainda segue os padrões que os cientistas hoje, né, os químicos hoje consideram como a forma correta, como é um átomo, tá? Então, só recapitulando, porque a gente já viu isso, né? Então, o átomo, ele sempre vai ter um núcleo central, né? Que ele sempre vai ser formado por prótons, que são essas partículas aqui que estão sendo representadas em vermelho. Lembrando que os prótons sempre vão ter carga elétrica positiva. E o núcleo também é formado por essas partículas amarelinhas, né, que estão representadas aqui por amarelo, que são os nêutrons, tá? Que não tem carga elétrica, né? A carga elétrica dele é nula. Tudo bem? E além disso, o átomo, ele é formado por órbitas, tá? Que são esses círculos que a gente vê ao redor do núcleo, que é chamada de eletrosfera. Então, cada uma dessas órbitas constituem a eletrosfera. E os elétrons, que são essas partículas azuis aqui, ó, representadas por azul, são as estruturas do átomo que tem carga negativa, tá? Então, essa é a estrutura básica de um átomo, tá? Segundo esse modelo aqui do Rutherford Bohr. Então, continuando, o que acontece? Os elétrons, eles ficam orbitando ao redor do núcleo, tá? Ou seja, eles ficam fazendo movimentos circulares aqui, sempre em torno do núcleo e respeitando cada uma dessas camadas, dessas órbitas. O que pode acontecer é que um elétron, ele pode, por exemplo, estar nessa órbita aqui, que é mais próximo do núcleo, e passar por uma órbita mais externa, tá? Quando isso acontece, o elétron aqui, ele recebe energia, ele absorve energia, porque normalmente as camadas mais distantes do núcleo, ela tem mais energia. Então, quando ele salta de uma camada para outra mais externa, ele vai receber energia, ele vai absorver energia. Só que por o elétron ser uma partícula atômica instável, ele logo retoma a órbita, né, anterior a que ele pertencia. Então, quando ele faz esse movimento de retorno, ele libera energia, ele emite energia, tá? Então, esse é um processo que acontece naturalmente nos átomos, né, nos elétrons contidos nos átomos. Isso a gente falando de qualquer elemento químico, tá? Não estou me referindo a um elemento químico específico, porque todos os átomos de qualquer elemento químico, eles vão ter essas características, tudo bem? E aí, continuando então. Então, cada órbita aqui, ó, que a gente vê, então aqui de novo a representação, como se essa bolinha preta fosse o núcleo do átomo, e cada uma dessas órbitas, né, que a gente falou que é a parte da eletrosfera, onde os elétrons justamente ficam circulando ao redor do núcleo, elas receberam o nome de camadas eletrônicas, tá? Porque é onde são distribuídos os elétrons, por isso esse nome. E aí, cada uma delas recebeu o nome, né, com uma letra, tá? Então, a gente vê aqui, ó, a primeira camada é a camada K, a próxima é a L, depois a M, depois a N, a O, a P e a Q,
Nós temos no total 7 camadas, tá? Não mais além disso. E aqui a gente tem uma tabela muito importante que vocês têm que sempre se basear nela, né, para conseguir fazer os exercícios e as tarefas, que é o seguinte: é o número máximo de elétrons que cada uma dessas camadas consegue comportar, digamos assim. Então, na camada K, eu só posso ter no máximo 2 elétrons. Na camada L, apenas 8. Na M, 18 elétrons. Na N, 32. Na O, também 32. Na P, 18. E na Q, 2 elétrons. Tá? Então, essa regra tem que ser seguida. Eu não posso, por exemplo, colocar 3 elétrons na camada K. Tá? Ele só comporta 2 elétrons. Enfim, a gente vai ver alguns exemplos mais adiante, tá? E aí, pessoal, então, voltando aí nessa parte da camada e da distribuição eletrônica. O que seria essa distribuição eletrônica? É o modo em que os elétrons são distribuídos naquelas camadas, né, de nomes aí de K até Q, tá? Que eu acabei de mostrar. No entanto, esses elétrons, eles não se distribuem de qualquer forma nessas camadas, tá? Tem algumas regrinhas para que esses elétrons sejam distribuídos corretamente. Então, quais são as principais regras e que vocês também terão que seguir? A primeira camada, K, só suporta no máximo 2 elétrons. Então, é aquilo que eu acabei de falar, eu não posso colocar 3, 4, 10 elétrons na primeira camada, porque nela só podem ter 2 elétrons. E a camada de valência sempre vai ser a última camada a ser preenchida, tá? Então, sempre a última camada que ainda tiver elétrons, né, para serem distribuídos, ela chama-se camada de valência. E ela não pode possuir mais do que 8 elétrons, tá? Mesmo que aquela camada comporte, por exemplo, 32 elétrons. Vamos supor que seja a camada N, que suporta 32 elétrons. Eu não posso pôr 32 por ser a última camada. Então, ela tem que ficar com 8, tá? No máximo. Então, é sempre a camada de valência, essa última camada a ser preenchida com elétrons, certo? Vamos agora aqui para alguns exemplos, tá? Para daí ver se vocês conseguem entender um pouco melhor. Então, eu peguei aqui o elemento químico oxigênio, cujo símbolo químico é o O. Eu tenho a informação na tabela periódica que esse elemento químico, né, o átomo desse elemento químico, ele contém 8 prótons, tá? Que são as cargas positivas desse átomo. Onde eu vejo isso, pessoal? Lá na tabela, tá? Podem ver lá na tabela que o oxigênio ele está acompanhado com o numerinho 8. Ele é o número 8 lá da tabela. Por quê? Porque a tabela está organizada de acordo com o número de prótons que cada elemento químico tem. Então, eu vou achar essa informação lá na tabela. Se o átomo de oxigênio ele está eletricamente estável, o que significa isso? Que a quantidade de partículas positivas que ele tem é igual à quantidade de partículas negativas, que são os elétrons. Então, consequentemente, se ele tem 8 prótons, que são positivos, ele vai ter 8 elétrons, tá? Que são as cargas negativas. E aí, como eu vou fazer, então, a distribuição? Para saber como que esses elétrons vão ficar distribuídos nessas camadas aí da eletrosfera. Então, aqui, ó, representação do núcleo. A primeira camada, que seria a camada K, que só pode ter apenas 2 elétrons, então eu fiz 2 bolinhas aqui, certo? Representando esses elétrons. Então, de 8 elétrons, eu já coloquei 2 na primeira camada. A próxima camada, que é a camada L, ela comporta 8 elétrons. Só que eu tenho 8 no total aqui, eu já distribuí 2 na primeira. Então, me resta apenas 6 elétrons, que aí eu vou colocar, então, nessa segunda camada, que é a camada L. Tudo bem? Então, vejam que eu respeitei a regra. Eu coloquei 2 elétrons na primeira camada, que é a K, e a camada de valência, que é essa daqui, que seria a última camada do átomo de oxigênio, ela tá com menos de 8 elétrons, tá com 6, porque dá o total da soma aqui dos elétrons que esse átomo possui, tá? Então, eu tô respeitando as regras, essa distribuição eletrônica está correta. E aí fica desse jeito, 2 elétrons na camada K e 6 elétrons na camada L. Tudo bem? Vamos ver agora um outro exemplo. Peguei outro elemento químico lá da tabela periódica, ele é o número 20 da tabela periódica, porque ele contém 20 prótons no seu núcleo, tá? O cálcio é um elemento químico que tem o símbolo Ca.
Então, ele vai ter 20 prótons, que são 20 partículas positivas dentro do seu núcleo. E considerando novamente a estabilidade desse átomo, então, se ele tem 20 prótons, 20 partículas positivas, ele vai ter que ter também 20 partículas negativas, ou seja, 20 elétrons, certo? De novo, então, como será feita a distribuição eletrônica desse elemento químico agora, que tem 20 elétrons? Então, novamente, a representação do núcleo, a primeira camada K com apenas 2 elétrons, tá? Ah, eu tenho 20 elétrons para pôr, posso colocar todos aqui nessa primeira camada? Não, porque eu tenho que respeitar a regra de que na primeira camada, que é a camada K, eu só posso ter 2 elétrons. Então, de 20 menos 2, eu fiquei com 18 elétrons ainda para serem distribuídos. Vou continuar aumentando aí as camadas. Então, eu vou para a camada L. A camada L, ela comporta 8 elétrons. E eu tenho toda essa quantidade para distribuir ainda, né? Então, aqui, ó, se vocês contarem as bolinhas, tem 8 elétrons distribuídos na camada L. Então, 8 elétrons mais 2, eu consegui distribuir 10 elétrons. Ainda me restam 10, ó, porque são 20 elétrons, tá? Então, vou para a camada M. A camada M, pessoal, ela comporta 18 elétrons. Então, será que eu poderia colocar os 10 elétrons restantes aqui na camada M e finalizar a minha distribuição? O que vocês acham? Na verdade, eu não posso, porque lembra, a outra regra é que a camada de valência, porque daí essa daqui seria a última camada, porque eu ia dar conta de já conseguir distribuir todos os elétrons aqui, ela não pode ter mais do que 8 elétrons. E se eu colocasse 10 elétrons aqui, ela ia ultrapassar esse limite. Então, aqui eu tive que colocar apenas 8 elétrons novamente, ó. Então, se vocês contarem, vocês vão ver que tem 8 bolinhas. E ainda me resta 2 elétrons, certo? Porque 8 dessa camada, 8 dessa, 16 com mais 2, 18. E aí falta 2 elétrons que vão para a última camada, que sim é a camada de valência, é a camada N, tá? E aí ela tá respeitando a regra porque ela não tá com uma quantidade superior a 8 prótons. Prótons não, perdão, elétrons, tá? Ela não tá com, com mais de 8 elétrons, né? Que é a regra respeitando a camada de valência. Tudo bem? Acho que deu para entender, né? Então, aqui, ó, como que ficou a distribuição eletrônica do cálcio? 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L, 8 elétrons na camada M e 2 elétrons na camada N. Tudo bem? E aí, a gente vê também lá na aula, né, e nos exercícios, uma cobrança por conhecimento aí também com relação aos íons. Não sei se vocês já ouviram falar disso daí. Os íons, pessoal, são átomos que ao invés de eles estarem eletricamente neutros, né, como é o caso dos dois que eu acabei de mostrar, do oxigênio e do cálcio, eles perdem ou ganham elétrons, tá? Ou seja, a quantidade de prótons e de elétrons deles não vai coincidir, não vai ser a mesma. E aí, então, eles se tornam íons, tá? Porque eles vão ter alguma carga elétrica ali aparente, porque a quantidade positiva de partículas não está batendo com a quantidade negativa, né, das partículas negativas. Então, ele se torna um íon. Então, quando um átomo ele perde ou ganha esses elétrons, e isso acontece durante as reações químicas, né? Porque o átomo, a gente viu isso até, chegamos a ver isso em sala de aula, né? Os átomos, eles não ficam sozinhos, eles ficam muito próximos um dos outros, eles interagem entre si. Então, pode acontecer de um elétron de um átomo sair dele e ir para um outro átomo, para um átomo vizinho, né? Porque eles têm essa interação. E aí, quando isso acontece, então, quando um átomo ele perde ou ganha elétron, ele se torna, né, um átomo eletricamente positivo ou negativo, que a gente vai ver essas duas situações, e aí ele recebe esses nomes de cátion e ânion, tá? Então, aqui tem as duas representações, ó. Então, notem aqui é o modelinho de um átomo. Então, aqui está representando como se fosse o núcleo, porque ele está com duas partículas positivas, ou seja, esse átomo tem aqui 2 prótons. E essa parte cinza mais clarinha seria a parte da eletrosfera, e ele está só com um elétron, tá?
tá? Então, aqui a gente constata o quê? Que a quantidade de prótons é maior que a quantidade de elétrons, certo? Ele tem 2 prótons para 1 elétron. Então, esse átomo aqui, ele está eletricamente positivo. Ele está com uma carga a mais aqui, ó, um próton a mais com relação à quantidade de elétrons. Então, ele virou um cátion, tá? E tem carga elétrica positiva, ó, o sinalzinho aqui. E tem situações em que é o inverso que acontece. De novo, ó, eu tenho 2 prótons no núcleo, só que agora na eletrosfera desse átomo eu tenho 3 elétrons. Então, a quantidade de prótons ela é menor que a quantidade de elétrons, né? De carga negativa. Então, ele vira um ânion com carga negativa, ou seja, esse átomo ele está eletricamente negativo, porque eu tenho uma partícula mais negativa comparada com as quantidades de partículas positivas, tá? E uma informação muito importante, pessoal, que vocês não podem deixar de considerar, é que o número de prótons de um átomo eu nunca posso alterar, tá? Isso é um padrão de cada átomo, de cada elemento químico. Então, eu nunca vou poder ter essa variação no número de prótons. O que pode acontecer é variar o número de elétrons, porque como os elétrons eles ficam soltos na órbita, ali na eletrosfera do átomo, esses sim podem sair ou entrar no átomo. Mas a parte do núcleo dele nunca vai ser alterada. Então, a quantidade de prótons que um átomo tem no seu núcleo nunca vai mudar, tá? Isso é bastante importante. E aí, pessoal, então uma representação aqui novamente para explicar agora apenas o cátion, tá? E para vocês entenderem até como que a gente escreve essa informação no símbolo do elemento químico. Então, aqui eu peguei o elemento químico alumínio, tá? Que é representado pelo símbolo Al. E aí a gente tem então aqui, ó, ele tem, se vocês olharem lá na tabela periódica, vocês vão achar que a informação de que o alumínio é o número 13. Tá? Por que ele é um número 13? Porque ele tem 13 prótons. Esse número nunca vai mudar. Sempre um átomo de alumínio ele vai ter 13 prótons no seu núcleo, tá? Que são as partículas positivas. Se ele é um átomo estável, ou seja, ele está eletricamente neutro, além dos 13 prótons, ele vai ter também, ao redor aqui nas órbitas, né, nas camadas eletrônicas, 13 elétrons, tá? E a representação dele, então, vai ser Al, apenas isso, ele é um átomo comum. Agora, se esse átomo aqui interagir com algum outro átomo, e aí ele perder elétrons, tá? Então, vamos imaginar que esses 3 elétrons aqui, ó, da última camada, eles acabaram saindo desse átomo e foram para outros átomos. O que vai acontecer, ó? Ele vai esse átomo vai continuar com 13 prótons, que é a partícula positiva dele, que estava dentro do núcleo, isso não tem alteração. Mas agora ele só tem 10 elétrons. Ou seja, ele está com 3 prótons a mais, né, do que a quantidade de elétrons, né? 13 prótons e 10 elétrons. Então, a gente representa, ó, a informação da situação desse átomo como Al3+, indicando que ele está com 3 cargas positivas, tá? Porque ele tem 3 elétrons a menos. Tudo bem? Então, eu tenho que anotar isso aqui no símbolo, né, ó, na parte superior do lado direito do símbolo atômico, tá? Continuando agora com relação ao ânion. Aqui eu peguei um outro elemento químico, que é o cloro, tá? O símbolo dele é o Cl. E aí também, se vocês olharem lá na tabela periódica, o cloro, ele é um número 17. Por quê? Porque no núcleo dele tem 17 prótons, 17 partículas positivas. Se ele é um átomo estável, então ele vai ter a mesma quantidade de cargas negativas, ou seja, de elétrons. Então, se ele tem 17 prótons, ele vai ter que ter 17 elétrons, certo? Então, se vocês contarem as bolinhas pretas aqui, que são os elétrons distribuídos nas camadas, a gente vai ter exatamente 17 bolinhas. Vamos imaginar que esse átomo também interagiu, né, com outros átomos, e aí ele recebeu um elétron de algum átomo vizinho. Tá? Então, ele continua tendo os 17 prótons lá no seu núcleo,
E agora, ao invés dele ter 17 elétrons distribuídos aqui na eletrosfera, ele tem um a mais, ele tem 18 elétrons. Então, ele vai ser um átomo que vai estar eletricamente negativo, porque a quantidade de partículas negativas é superior à quantidade de partículas positivas. E aí, como que eu represento isso também para dizer que esse átomo está eletricamente negativo? Com a informação do negativo aqui, ó. Então, eu escrevo o símbolo Cl e coloco o tracinho negativo. Por que eu não coloco 1 menos? O número 1, ele é sempre omitido, tá? Nas informações aqui, para também não poluir tanto, né? A nomenclatura. Então, eu só coloco, quando é caso de um positivo ou um negativo que seja, eu não coloco o 1 aqui na frente, eu só coloco o negativo, tá? Agora, se fosse 2, aí sim eu teria que colocar o número 2 e o sinalzinho de negativo, tá? Mas essa representação do símbolo aqui, né, do sinal, na verdade, é para justamente dizer que ele tá com um elétron a mais do que a quantidade de prótons que ele tem. Então, ele tá eletricamente negativo e por isso ele recebe o nome de ânion. Certo? Deu para entender, pessoal? Espero que sim, hein? Vamos ver depois nos exercícios. Bom, e aí, só para finalizar, tem a questão da ligação iônica. Então, quando ocorrem ligações entre íons positivos e negativos, ou seja, cátions se conectando com ânions, né? Temos o que a gente chama de ligação iônica, tá? E um exemplo bastante comum desse tipo de ligação é o que acontece no sal de cozinha, tá? O sal de cozinha, que é também conhecido como cloreto de sódio, ele nada mais é do que a reação química, né, da união entre o sódio e o cloro, tá? E aí a gente vê aqui que o sódio, ele é positivo, ou seja, ele é um cátion, e o cloro, ele é negativo, é um átomo de ânion, né? E aí, por conta desses sinais diferentes, eles acabam se atraindo mais facilmente e formando uma molécula de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, tá? Permanecendo daí sim estável, né? Porque as cargas aqui, teoricamente, elas se anulam, tá? Mas aí falando de cada um dos átomos de cada elemento químico. Mas isso acho que a gente vai ver mais adiante também nos próximos blocos aí de atividades, tá? A gente vai focar daí sim, acredito eu, que nas ligações. Tudo bem, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. E aí, aqui, depois, acho que vocês têm, né? 17 atividades, na verdade. 17 não, perdão, 26 atividades, tá? Para fazer lá no aplicativo de múltipla escolha. E é isso. Bons estudos para vocês. Espero que vocês consigam dar conta dos conteúdos. Tô com muita saudade de vocês, de ver vocês, de conversar com vocês. Mas vamos torcer aí pra gente tá junto, né, em breve, tá? Um beijão a todos e até a próxima.